Qual o tema da mensagem de hoje? Vamos ler lá? 10 marcas da igreja primitiva, né? 10 marcas da igreja primitiva. Eu estou iniciando uma nova série, agora no mês de outubro, com o tema igreja. Mês passado, vocês se lembram, nós falamos sobre tentação. Foram 4 domingos falando sobre o tema tentação. E agora mudamos o tema para o tema igreja. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui no mês de outubro. Eu tenho me perguntado, o que será da igreja pós-quarentena, pós-pandemia, né? Acho que a palavra pandemia até seria melhor adequada ali. A gente se preocupa, a gente às vezes vê o esfriamento, como foi falado aqui já hoje, né? A gente vê pessoas que poderiam estar aqui, que não têm menos de 12, né? E tem menos de 59 e não vem no templo, né? A gente não sabe se está online, porque a gente não consegue ver, né, o rosto de todos, só aqueles que comentam ou mandam foto. Então a gente preocupa, né? Como será isso? Né? Esse distanciamento social, como que a igreja vai passar por esse momento? Né? Como que nós vamos nos reinventar? Hoje, por exemplo, as nossas células online, né? Quem imaginava isso? Né? Célula online, a gente nunca pensamos nisso. Quem imaginava num culto, aqui todo mundo de máscara, e sem os bancos, cadeiras com 1,5 metro de distância. Então são coisas assim tão difíceis, né, que a gente está vivendo. E a gente preocupa, né? Nós do conselho, eu como pastor, preocupamos da vida, na saúde da igreja, na vida da igreja, dos irmãos, né? Os líderes de célula também, com certeza se preocupam com as suas células. Como será que está o fulano, o ciclano, está sumido? Não está aparecendo no culto, não aparece na célula, enfim. Então, por isso eu quero falar sobre a igreja com vocês, né? Sobre esse tema tão importante, a importância da igreja. Eu particularmente, irmãos, a minha vida, a gente fala assim, eu nasci na igreja, né? Eu não nasci na igreja, nasci no hospital, claro, mas a gente já viveu ali desde a infância na igreja, né? Eu fui batizado com 1 mês de vida, né? 1 mês, está minha certidão lá. Eu nasci no dia 22 de novembro, o meu batismo, se eu não me engano, foi no dia 28 de dezembro. Eu tinha 1 mês de vida, já estava sendo batizado, né? Do mesmo ano que eu nasci. Então, a gente tem uma história na igreja, né? Eu na igreja, eu vivi minha adolescência na igreja. Eu vivi 14 anos de idade, 15 anos, eu ia para a igreja de skate. Eu morava em Presidente Prudente, e a gente tinha uma galera do skate lá, e a gente ia de skate para a igreja, tinha um trabalho de jovens lá, uma célula, a gente ia de skate, chegava lá, a gente colocava os skates tudo na parede assim lá, ficava tipo olhando assim, olha que massa, 5 skates lá na parede, a nossa vibe, né? Então a gente era aquela coisa assim, a gente era acolhido na igreja, a gente era aceito, né? A gente tinha espaço na igreja, né? Então eu me lembro assim de muitas coisas boas amizades que eu fiz, amigos da adolescência, da igreja, né? Assim como você talvez também, né, tenha vivido toda uma vida na igreja, tenha criado amigos, irmãos, talvez alguém que te deu um emprego, que te indicou, que era da igreja, naquele momento que você passou difícil. Então, irmãos, a igreja ela tem uma riqueza em nossa vida. A gente não consegue viver sozinho em casa, viver longe da igreja. Não é esse o projeto de Deus, né, para nós. O projeto de Deus é viver em comunhão. Então, assim como você, eu amo a igreja, né? Eu amo as pessoas que formam a igreja. Eu conheci a minha esposa, inclusive hoje ela veio no culto, né? Está ali, a Abel, né? Conheci minha esposa na igreja, olha que bênção, né? Então, a gente vai formando toda uma vida, uma família dentro da igreja, né? Conheci a Bel lá na IPI em Cuiabá, namoramos, noivamos, casamos, nosso filho nasceu na igreja, foi batizado na igreja, né? Samuel hoje está aí com 11 anos, crescendo na igreja. Então, irmãos, é toda uma história, toda uma vida de amizades, de relacionamentos, de casamento, de uma boa educação espiritual, né? E a gente
ama esse lugar, né? E onde a gente vai, em qualquer cidade, a gente procura uma igreja para a gente estar perto, né? Meus pais vieram de São Paulo para Cuiabá. Primeira coisa que a gente fez chegando em Cuiabá foi procurar uma igreja, né? Meu pai não era pastor, apesar de meu pai ter feito seminário para ser pastor, mas ele foi, primeira coisa, chegou em Cuiabá, onde fica a IPI em Cuiabá? Então a gente sempre viveu essa realidade da igreja, sempre fez parte de nós, e assim como você, talvez não na IPI, na Batista, na Assembleia de Deus, na sua infância, em outras tantas denominações, mas você vê que a igreja é tão importante, né? Como a gente cria laços, cria bons amigos, né? E a gente vê que a igreja é um lugar tão saudável, apesar dos escândalos, apesar dos desvios, dos falsos profetas, falsos líderes, mas ainda é um lugar tão bom de viver, tão abençoado, né? Apesar das pessoas, né? Porque a igreja é feita de pessoas, as pessoas são falhas, às vezes desapontam, mas não é, a gente não deve olhar para a pessoa, a gente deve olhar para o dono da igreja, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, e a gente tem que lutar, né? Lutar por uma igreja saudável e abençoada. Então por isso, irmãos, nós vamos falar sobre as 10 marcas da igreja, ali no livro de Atos, a igreja primitiva, a primeira igreja ali após Jesus, e vamos ver que se a gente consegue fazer essa igreja, ou onde a gente estiver, onde você mudar, buscar ser uma igreja que tem essas marcas, são marcas tão importantes para todas as igrejas que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então vamos lá, a primeira marca está lá no versículo 42, é a firmeza na Bíblia, ou a firmeza doutrinária. Vamos ler o texto juntos, Atos 2,42, está na tela. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Olha, a primeira coisa que aparece ali, é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, né? Primeiro ponto, doutrina dos apóstolos. Você fala assim, pastor, mas o que é a doutrina dos apóstolos? Você sabe quem são os apóstolos? Os apóstolos são os discípulos de Jesus, o Mateus, o Lucas, né? O Lucas na realidade era um médico, né, que acompanhava, mas ali tem o João, né? Tem tantos outros discípulos ali. Paulo depois foi agregado também ao grupo. Então esses discípulos, eles são chamados do quê? Da doutrina dos apóstolos, ou seja, o que esses homens escreveram, que é a Bíblia, o que esses homens deixaram, os seus ensinos, o que eles ouviram de Jesus e repassaram para nós, né? Assim como Paulo fala lá em Coríntios, aquilo que o Senhor Jesus me ensinou, eu vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e o cálice, e os deu aos discípulos, ou seja, aquilo que o Senhor me ensinou, eu vos entreguei, assim que é. Então quando a gente fala aqui quando fala doutrina dos apóstolos, irmãos, é uma igreja bíblica, é uma igreja firmada na palavra de Deus, é uma igreja que ensina as escrituras. Olha, irmãos, reforma protestante, um dos pilares da reforma protestante, só as escrituras, só as escrituras. Então olha, se eu, pastor Daniel, estiver pregando alguma coisa aqui, irmãos, que está fora da Bíblia, você pode me corrigir, porque a Bíblia, ela tem que ser a base da igreja, a base da igreja é a base da nossa fé. Então, tudo nós partimos da Bíblia, a igreja nasce da Bíblia, então a gente tem que ter firmeza na Bíblia. Olha o que tem de heresia aí, gente, o que tem de modismo, não sei, campanha de sal grosso, óleo ungido, gente, é tanta coisa, é tanto modismo. Não, eu vou naquela irmã lá, naquela igreja tal, porque lá o povo está caindo, o pastor passa o paletó, o povo cai. Eu falo, gente, mas será que tem Bíblia lá? Será que ensina a Bíblia? Não, porque lá tem dente de ouro, tem revelação, porque lá o fogo cai, né? Manda chuva então, não manda fogo não. Então assim, é muito modismo, irmãos. O pastor começa pregando, sai do texto, nunca mais volta para o texto, e fala o que ele acha, o que ele pensa, o que ele acredita, vai para a psicologia, vai para o coach,
E vai uma banana, um monte de coisa, e a Bíblia ficou para trás. Né? Ficou para trás. Firmeza na Bíblia, irmãos. Firmeza. Né? Então a gente tem que refletir. Muito modismo, né? Muita coisa acontecendo. O pessoal vai atrás, a igreja da moda. Essa igreja da moda, vai para lá, vá, enche a igreja. Agora abriu outra igreja lá, igreja da moda, todo mundo vai para lá. Fica nessa, é o crente rodoviária, né? Cada hora está num lugar. Irmãos, tem que ir numa igreja, que igreja séria. Você tem que ir numa igreja que ensina a palavra de Deus. Né? Tem que ir numa igreja que o que eles estão fazendo ali, a liderança, o pastor está ensinando, é Bíblia. É Bíblia. Não importa se tenha 50 pessoas, se tenha 1000. Mas tem que ter Bíblia. Esse é o primeiro coisa. Pastor, mudei de cidade, ou saí da minha igreja, enfim, tudo bem. Você tem, às vezes o motivo é justo quando a gente sai de uma igreja, tem motivo válido. Mas a gente tem que procurar uma igreja que seja bíblica, que pregue a palavra de Deus, que ensine a palavra de Deus, leva a palavra de Deus a sério, irmãos. E eu espero que a gente esteja fazendo isso aqui, buscando ler a palavra, explicar a palavra, e se necessário nos corrigir pela palavra de Deus, né? Então, essa é a primeira lição da igreja, da marca da igreja primitiva. A segunda lição, irmãos, eles estavam juntos e unidos. Olha o que diz o texto, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e no quê? Na comunhão. Na comunhão. O que é comunhão? A segunda marca, irmãos, a comunhão vem da palavra koinonia, que significa comum, unidos, juntos, repartir o que tem, comunhão. Então eles estavam unidos. Os crentes da igreja primitiva estavam juntos, estavam unidos. Não tem como ser crente sozinho, gente. Não, porque agora eu me decepcionei com a igreja, agora eu vou ser crente na minha casa. Gente, isso é a maior furada que tem. Vai esfriando na fé, vai desanimando. Tem que estar junto. Vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns textos que falam sobre a necessidade da comunhão. Salmo 133, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, né? Atos 2:42, está lá o nosso texto. Perseveravam na comunhão, né? Aí fala ali, ó, no partir do pão e nas orações, né? Partir do pão, eles faziam, possivelmente aqui se refere à ceia do Senhor. Eles partiam o pão juntos, perseveravam no partir do pão juntos, na comunhão, né? O 44 fala, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha isso, tinha tudo em comum. João 13:35 fala, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha lá o que fala, segui a paz com todos. Colossenses 3:13, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim fazei vós também. Então, irmãos, olha, a Bíblia tem vários textos que falam uns aos outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, servindo uns aos outros. Deus planejou, irmãos, a igreja dessa forma: comunhão, ajuntamento. Ninguém é para ficar sozinho. O primeiro homem nessa terra que foi sozinho foi Adão. E Deus disse assim: não é bom que ele esteja só. Eu sei que gente é complicada. Eu sei que gente muitas vezes traz sofrimento para nós. Mas de todas as formas, irmãos, ainda é melhor estar junto. Ainda melhor é aprender a convivência. Ainda melhor aprender a perdoar e respeitar um ao outro. Não dá para viver sozinho. Essa é a segunda marca da igreja primitiva. A terceira marca, eles perseveravam na oração. Olha lá, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os primeiros cristãos, irmãos, além de serem fiéis à Bíblia,
além de perseverar também na comunhão, eles também perseveravam nas orações. Sem oração, gente, não é igreja. Igreja é a oração, né? A vida cristã é oração. Não importa como você ora, você pode até orar no carro, pode até orar deitado na sua cama, orar tomando banho, orar correndo, caminhada, não importa, mas você tem que falar com Deus, tem que ter comunhão com Deus na oração, né? Seja ouvindo música, enfim, não importa, sendo lendo a Bíblia, meditando, ouvindo Deus na Bíblia, mas a oração ela é a base da igreja, né? Orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Alguns textos, Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração, olha que bonito, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, olha que bonito, perseveravam unânimes em oração. Atos 3,1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, olha lá, eles orando lá, Pedro e João, eu estou só no livro de Atos, tá? Pode observar, Atos 4, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 6, olha o que os líderes falam, enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quando Paulo se converteu, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está o quê? Orando. Quando Pedro estava preso, diz a Bíblia, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. E por último, lá, Paulo e Silas na prisão, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Irmãos, eu não preciso mostrar mais textos aqui para vocês, né? Da importância da oração. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês, online, aqui na igreja, fazer um desafio. Eu tenho visto em algumas células um rodízio de oração, e isso é muito bom, porque aí, por exemplo, na segunda-feira alguém ora, na terça-feira outro ora, aí na quarta outro ora, ou seja, está movimentando ali a oração no grupo. Isso é muito bom, muito positivo, né? Tem uma célula, não vou falar nome de nenhuma célula, tá? Tem uma célula que a líder, eu sei que isso é um trabalhão, mas a líder todo dia ela manda mensagem assim, ó, você está amanhã, fulano, você está amanhã, e aí o fulano ora, aí quando é minha vez, né, porque hoje eu estou em todos os grupos de célula da igreja, eu estou em 19 grupos de célula hoje, você imagina meu WhatsApp, o tanto que deve chegar de mensagem todo dia, fora os grupos da igreja, né, normal, louvor, conselho, tantos outros, mas eu entendo que no momento da pandemia eu quero estar perto das células, então depois eu vou me retirar quando acalmar as coisas, e eu vejo assim que essa questão assim da importância da oração. Então quando é meu dia lá, né, que eu participo geralmente às vezes de algumas células, para incentivar inclusive, e aí a pessoa fala, pastor, amanhã é com você. Eu falo, meu irmão, obrigado por lembrar, né? E aí eu mando a oração no outro dia de manhã. Então assim, irmãos, eu sei que o dia é cansado, eu sei que o dia é cansativo, eu sei que a gente às vezes, né, até para o líder ficar mandando, às vezes eu sei que você não tem nem esse tempo, mas eu queria desafiar você que está aqui, você que nos assiste, a participar mais da oração, né? Fala com o seu líder de célula, vamos fazer um rodízio, vamos orar mais, né? Ah, pastor, eu tenho vergonha de mandar o áudio, então escreve assim lá, ó, já orei por todos, amém, amém, irmão, tá bom, né? Mas olha, vamos pensar isso, irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que ora, né? E o WhatsApp hoje é uma ferramenta tão fácil, né? Nem sair de casa não precisa. Então, né, se você pense nisso, na oração, vamos aquecer mais a oração, que é uma área tão importante da igreja. Avançando, a quarta marca, diz assim o verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? Então veja bem aí, havia o quê?
temor, né? Sabe o que é temor, gente? Temor não é medo de Deus. Eu tenho medo. Não é medo. Temor é respeito diante do sagrado. Eu lembro de Moisés, quando ele chega lá diante de Deus, lá na sarça, né? Ele ouve assim: tire as sandálias dos pés, né? Tire as sandálias, porque você está em terra santa. Não era a terra que era santa, era a presença de Deus ali. Hoje parece que é assim, uma banalização do sagrado, né? Uma banalização, a gente está assim meio acomodado. E a gente tem que entender, gente, que tirar as sandálias, né? O momento do culto é um momento, não é um momento de ficar ali no celular, né? O momento do culto é o momento do culto, né? Pastor, eu estou no celular aqui anotando a pregação. Tranquilo, eu uso meu celular também para anotar. Estou aqui no celular lendo a Bíblia. Ótimo, essa geração é isso aí. Mas às vezes está no celular, no Facebook, na hora do culto, né? Está na célula, lá no celular, né? Então assim, a gente precisa entender, irmãos, que tem tempo para tudo. E há tempo para estar reverente diante de Deus. Lembra antigamente quando o pessoal ia orar, aquele povo da fazenda, o que eles faziam? Eles tiravam o chapéu para orar? Por que tirava o chapéu? Porque dizia assim: agora é falar com o Pai, né? Tirar o chapéu. Então é mais ou menos isso, não é ter medo de Deus, mas ter reverência ao sagrado. Não, é o momento agora de orar, vamos fechar o olho, vamos orar, vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Então, isso é importante a gente entender que a gente não precisa ter medo dele, mas respeitá-lo e admirá-lo pela sua grandeza. Havia temor, né? Olha que bonito o texto de Hebreus 12. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável. Olha o que fala agora: com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, né? Reverência e santo temor. Então, a gente tem hora para tudo. Tem hora de rir, na hora do lanche da célula, vamos rir, vamos brincar. Igreja, outro ponto da igreja é a alegria. Depois vamos falar, então tem que ser alegre, conta piada, rir, piada saudável, né? Rir, beleza. Mas irmãos, na hora do louvor ali, vamos fechar os olhos, vamos louvar juntos, né? Na hora da pregação, vamos comentar a pregação, vamos participar. Então é essa coisa assim da reverência, do temor. Agora nós estamos em terra santa, nós estamos falando com Deus. Vamos saber separar as coisas, não é ser um crente chato, mas é ser um crente reverente, né? E saber que tudo tem hora para tudo. O quinto lugar dessa igreja é os milagres e sinais. O verso 43: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? Olha que fala isso, né? Muitos prodígios e sinais. Prodígios e sinais. Olha, Atos capítulo 3, um paralítico é curado. Atos capítulo 4, o lugar treme quando a igreja ora. Atos capítulo 5, prodígios e sinais. Atos 9, conversão de Paulo. Atos 12, libertação de Pedro. Atos 16, terremotos em Filipos. Atos 19, Deus fez milagres pela mão de Paulo. Atos 28, Deus cura enfermos na ilha de Malta pela oração de Paulo. Então, gente, quando a igreja está em ação, quando a igreja está orando, temendo a Deus, obedecendo a palavra, começa a acontecer o quê? Milagres e sinais. Pessoas se convertem, pessoas se libertam dos vícios, pessoas restauram casamentos, pessoas entregam a vida a Jesus, pessoas são curadas de doenças, começa a acontecer coisas. Nós já experimentamos aqui nessa igreja tantos milagres, tantas coisas, tantas vidas transformadas. Homens que nós vemos hoje aqui na igreja, homens que antigamente, cheio de vício, hoje vem para a igreja com a família, servindo a Deus nesse lugar, né? A gente viu isso, tantos testemunhos. Eu não vou falar nome aqui porque eu nem pedi autorização, mas sempre a gente vê isso na igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus,
né? Testemunhos de livramento, testemunhos de proteção no trânsito, de livramento na estrada, de a porta se abrir no trabalho. Irmãos, são vários. Então, quando a igreja está firmada em Cristo, os milagres e os sinais acontecem, né? Então, eu tenho certeza que nós vivemos e vamos ver muitas coisas ainda. Capítulo marca 6.6, ajudavam os necessitados, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Qual que é o sexto? Ajudavam os necessitados, gente. Olha, vivemos numa sociedade, irmãos, muito carente, marginalizada. A igreja precisa ter um cunho social, ajudar as pessoas, os mais pobres. A igreja tem que cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Essa atitude deve caracterizar a igreja moderna. O cuidado com os que mais necessitam, as causas sociais. Nós temos aqui na igreja um projeto chamado Reciclando Vidas, que nos alegra o coração. Esse projeto distribui toda semana 6 cestas, 5 cestas básicas, semana distribui 10, no mês já chegou a 30, 40 cestas no mês. Então esse projeto, irmãos, nós temos que abraçar esse projeto. Não é um projeto lá do Danielzinho, não, é um projeto da igreja, Reciclando Vidas. O nosso conselho já abraçou esse projeto, nossa liderança já abraçou. Na última reunião do conselho, nós aprovamos uma verba agora, todo mês, uma verba para o projeto comprar cesta básica. O dinheiro do dízimo da igreja vai entrar no projeto agora, para comprar mais cestas, e mais as doações de vocês, da célula, das pessoas. Tem célula que vai lá no mês dá 1 cesta, tem célula que dá 10, não importa, está ajudando, está contribuindo. Estamos levando cestas, irmãos, para lugares que você nunca nem foi em Rondonópolis. Então, graças a Deus pelos irmãos do projeto. Se você quiser participar desse projeto, participe. Fala, pastor, eu quero ajudar, eu quero conhecer, eu quero, de repente, sabe que eles têm carência? De pessoas que possam ajudar na busca de reciclagem. Muita gente fala, eu tenho aqui na minha casa, eu tenho na minha casa, eu tenho na minha casa, e eles não contam, porque são irmãos voluntários aqui da igreja. Voluntários, eles não têm remuneração para isso, eles trabalham de segunda a sexta normal, como todos nós, né? Todos vocês. Eu na igreja sou o único remunerado hoje, né? Como pastor, mas eles não são voluntários. Então eles têm que se desdobrar para entregar a cesta, buscar reciclável. Então tem espaço para trabalhar, né? Pastor, eu já estou em vários ministérios, tudo bem, tranquilo, mas se você arde no seu coração esse desejo de ajudar, me procure o Daniel Miranda. Quem sabe um sábado, um domingo, você pode ajudar na coleta, né? Porque esse material reciclável, irmãos, ele vai ser transformado em alimento, né? E olha, esse nosso projeto é tão bonito que a Igreja Nacional, a IPI do Brasil, a Diaconia da Igreja Nacional, fez uma live comigo semana passada, fez uma live para saber mais desse projeto, e eu apresentei o projeto para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, da Diaconia, porque eles ficaram tão interessados, falaram, poxa, que coisa linda, uma igreja que recicla, uma igreja que pega o lixo e vira cesta básica, uma igreja que distribui, uma igreja pequena como nós, distribui 30 cestas no mês. Quantas igrejas no Brasil não estão fazendo nada nessa pandemia, não estão distribuindo uma cesta? Então eles querem incomodar, mexer, quer agitar esse negócio, e me chamaram para uma live. Tá? Então, irmãos, olha, é um trabalho tão lindo e é bíblico, está lá no texto. Olha lá, ó, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma marca da igreja, uma igreja viva, saudável, ela tem preocupação com os pobres, ela ajuda os mais necessitados. É isso que diz a palavra de Deus. O que mais? Para a gente terminar, o 7º. Eles estavam na casa de Deus, o 7, diariamente perseveravam unânimes no templo.
e partiam o pão de casa em casa. Olha lá que lindo, templo e casa, né? É igual nós cremos aqui, igreja em célula, agora online, né? Depois vai voltar para as casas. E no templo, eles estavam na casa de Deus, diariamente perseveravam unânimes no templo. Pessoas falam assim: ah, pastor, ir na igreja para quê? Minha igreja é minha casa. Está errado, está lá na Bíblia. Eles perseveravam no templo. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns versículos. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vendes que vai se aproximando aquele dia. Olha lá o que fala: não deixemos de congregar, tá? Não deixemos. Salmo 84, tão lindo, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Olha o Salmo falando da importância da casa do Senhor. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vou finalizar esse ponto dizendo que um pastor foi visitar um membro da igreja que estava faltando nos cultos, e lá naquela cultura, naquele país, encontrou sentado perto de uma lareira, e o pastor então pegou uma brasa daquele fogo, colocou a parte da lareira, e silenciosos viram aquela brasa apagar-se. Então o membro disse assim ao pastor: o senhor não precisa dizer mais nada, domingo que vem estarei lá no culto. Essa ilustração bem conhecida, uma brasa fora do braseiro vai esfriando, vai desanimando. Esse dia eu conversei com um irmão aqui na igreja, que está voltando para a igreja. Ele falou assim: pastor, eu fui me afastando, e foi uma coisa tão sutil, que de repente quando eu vi, eu estava tão longe, que eu nem ouvia a voz de Deus mais. Ele falou: tão sutil, né? Então é muito sutil a coisa, né? E essa pandemia, ela é uma perigosa em nossas vidas, né? Muito sutil. 8º, alegria. Lá no finalzinho do verso fala assim: tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? A igreja tinha alegria, irmãos, alegria. Olha que bonito, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Atos 5, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, olha isso, regozijando-se, alegrando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E mais um texto aqui, o último, Atos 30, 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, né? Então é um povo alegre, né? Nada de crente chato, crente bravo, crente, né? Sabe aquela igreja do não pode? Ah, não pode. Ah, não pode ir no cinema, não pode ir na praia, não pode jogar bola, não pode. Gente, para, não pode nada. Não pode ter televisão em casa, não pode pôr maquiagem, não pode colocar brinco. Para, gente, que não pode, mas não pode o que pode. O evangelho não é triste não, gente, o evangelho é alegre, é feliz, você pode tudo, mas nem tudo convém, aí você tem que saber o limite das coisas. Você pode ir no cinema? Pode, mas filme de terror? Melhor não. Então tudo você pode, você deve ser alegre, deve ser feliz, né? Alegria, esse mundo, irmãos, é um mundo triste, as pessoas que precisam de alegria, e nós temos essa alegria, como diz Paulo lá no livro de Filipenses: alegrai-vos no Senhor. 9, para a gente finalizar, Atos 2,47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles eram um povo que louvavam a Deus. Fala sério, né, irmãos? Um louvor como nós tivemos aqui hoje,
é uma coisa abençoada. A música tem um poder, irmãos, que ninguém explica, né? A música parece que é algo tão sincero do nosso coração. Desde a Bíblia, louvando a Deus, a música é uma poderosa ferramenta de comunhão com Deus, né? Uma igreja saudável, uma igreja que tem uma adoração genuína, fervorosa, uma igreja que canta com alegria. Eu fico lá fora, o louvor está aqui, eu fico observando vocês aqui no templo, enquanto está começando o culto, e eu fico observando assim a reação da igreja, né? A gente tem que ser contagiante mesmo, bater palma, e mexer o esqueleto, e levantar as mãos, e dar um glória a Deus, né? É gostoso, é vibração, é movimento, é música, não é um funeral não, gente, é uma festa, né? Isso é muito gostoso, a gente poder celebrar Deus com palmas, bate palma, canta. Pena que nosso ministério de dança, né, agora na pandemia, mas tão bonitas as meninas dançando aqui, fazendo a coreografia, os meninos e os meninos, né, o Gomes ali junto também, que coisa linda, a coreografia, a dança, a música. É uma igreja que conquista, que avança, que cativa, é uma igreja alegre. Interessante, gente, no céu não vai ter choro, diz a Bíblia, no céu não vai ter luto, no céu não vai ter nem pregação, mas no céu vai ter música, a Bíblia diz. É verdade, você pega lá o livro de Apocalipse, você não vê ninguém pregando lá, você não vê ninguém chorando, mas você vê o povo cantando, anjos cantando, os louvores, aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração, a música, é interessante. Se você pegar ver a música na Bíblia, vai lá de Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, ela pegou o tamborim e cantou. Livro de Salmos, o Paulo e Silas na prisão, né? Ali, Silas, não é Paulo e Silas, né? Ali, livro de Atos. Então você vê música na Bíblia. Falei aqui o texto, né, em Efésios: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito com cânticos, né? Com hinos. Olha a música, cheio do Espírito. Então, uma igreja deve cantar, deve celebrar ao Senhor. E em último lugar, irmãos, né, eu sei que ficou um pouco longo aqui hoje, né, 10 tópicos, mas eu queria esgotar o texto. A simpatia da sociedade, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, essa igreja da época, ela contagiava, ela caía na simpatia, o estilo de vida das pessoas da igreja ali contagiava, as pessoas falavam: nossa, aqui você é um cara tão legal, você é um marido melhor, você é uma esposa melhor, você é um filho melhor, você é um profissional melhor, aquela igreja faz bem para você, Jesus Cristo mudou a sua vida, fez diferença na sua vida, e eu quero ir lá na tua igreja, eu quero ir na tua célula, eu quero conhecer esse povo, eu quero viver em comunhão, em comunidade, eu quero estar mais perto, irmãos. Olha, é fantástico. E qual a consequência? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, essa igreja aqui, antes da pandemia, tinha domingo, que eu chegava aqui, não tinha lugar para parar o carro na rua. Eu tinha que parar os 2 quarteirão para cima. A gente chegava aqui antes da pandemia, não tinha lugar para sentar nos bancos, irmãos. Nós íamos para 2 cultos. Cada dia o Senhor ia acrescentando. As células, tinha foto na célula antes da pandemia que era quase uma congregação. A gente falava: nossa, tem uma congregação aí, 30 pessoas na casa, 40 numa célula. Irmãos, vamos sonhar com uma igreja. Essa pandemia vai passar, esse ano já está acabando, né? Daqui a pouco já vem final do ano, e o ano que vem, irmãos, vamos preparar para romper essa pandemia. Está tão difícil a pandemia, inclusive para as igrejas, mas eu peço a você que está aí online, você que está aqui, observe essas marcas, se esforce para andar nessas marcas, 10 marcas, para a gente juntos superar essa pandemia, amém?